Quem está animado para estar na casa do Senhor esta manhã? Isso é bom, isso é tipo uns 40%. Na verdade, mais uma vez, quem está animado para estar na casa do Senhor esta manhã? Sim, vamos lá. A Bíblia diz, melhor é um dia nos teus átrios do que 1000 em outro lugar. Sim, amém. Não há nada mais lindo do que estarmos reunidos na casa de Deus com nossos irmãos e irmãs em Cristo. Quero que você olhe para o seu vizinho, dê um sorriso e diga, Deus é tão bom para você. Deus é tão bom, meu Deus. Deus é tão bom para nós, Deus é tão bom para nós. Mesmo que às vezes a gente não entenda, mesmo que não faça sentido, você tem um teto sobre a sua cabeça, amém? Você está vivo e bem, você não acordou no hospital esta manhã, vamos lá. Só por isso, você tem que dizer, Deus é tão bom esta manhã, vamos lá. E isso sem contar tudo que Ele faz por você, vamos lá, amém? Ele é tão fiel. Eu só quero fazer um anúncio rápido. Onde está o Josh? Bem aqui, bem aqui. Josh, eu preciso do meu multitarefa, aleluia. Amém. Eu só quero fazer só um anúncio rápido. Deus está fazendo algo por trás. Quantos de vocês sabem que Deus está sempre trabalhando nos bastidores? Sim. Mesmo quando você não sente, às vezes, Deus está sempre trabalhando nos bastidores. Sim, sim. Amém. E eu tenho sentido algo no meu espírito, então eu sigo com isso. E, sabe, estamos trabalhando nos bastidores para traduzir nossos cultos, quer dizer, nosso site. Já estamos com quase 90% concluído. Deve estar pronto até o final desta semana, em nome de Jesus, amém? Para podermos traduzir tudo o que fazemos para o espanhol e para o português, sim? Talvez isso não te interesse muito, mas para aqueles que falam espanhol, muitas pessoas têm me perguntado, sabe, pastor, sabe, eu adoraria ouvir suas mensagens em espanhol. Então eu só quero que vocês saibam que já enviamos uma, e nos próximos dias vamos continuar a enviar mais cultos em espanhol, dublados em espanhol e em português. Sim, vamos lá! E depois vamos continuar a traduzir. Eu quero alcançar 175 nações. Aleluia. Sim, vamos lá. Por que não? Acho que essa mensagem de graça é importante. Essa mensagem tem que cruzar o globo. Quantos concordam comigo esta manhã? Sim? Sim. Há muito legalismo no mundo, acredite ou não? Sim. Há muita falsa doutrina, há muita confusão. Sim. Então temos que levar a verdade de Jesus ao mundo. É isso mesmo. Ele disse, conhecereis a verdade. E a verdade vos libertará. Amém. Então eu só quero que vocês mantenham isso em oração enquanto Deus continua a nos dar discernimento. Estamos sempre orando e pedindo discernimento ao Senhor. Nós já temos o favor dele. Quantos de vocês sabem que já tem o favor dele? Sim, amém. Fico feliz que alguns de vocês acreditem nisso, amém? Esta sessão bem aqui acredita. Quantos de vocês sabem que já tem o favor de Deus em suas vidas? Vamos lá. E porque você tem o favor de Deus, o que quer que você imagine, o que quer que você olhe e sonhe, Deus pode fazer. Quantos concordam? Amém. Vamos curvar nossas cabeças e orar. Pai, nós te agradecemos por esta linda manhã de domingo. Nós te agradecemos, Senhor, que neste dia, Pai, nós cremos que o Senhor vai continuar a falar conosco, para nós e através de nós, Pai Deus. Eu oro, Senhor, para que cada palavra compartilhada esta manhã caia em boa terra, que a semente da tua palavra caia em boa terra e produza uma colheita. Pai, eu oro, Senhor, para que o Senhor responda às orações hoje. Cada oração, cada petição que está sendo pedida com fé. Pai, eu oro, Senhor, para que o Senhor as responda de acordo com a tua vontade, de acordo com o teu tempo perfeito, o teu tempo kairós, Senhor. Eu abençoo cada pessoa que está ouvindo a minha voz e eu declaro e decreto que esta é uma nova estação na vida delas, que as coisas pelas quais elas têm esperado, as coisas com as quais têm sonhado, as coisas que têm imaginado, Pai, eu oro, Senhor, para que elas comecem a ver uma manifestação, Senhor, que passe da imaginação para a manifestação, em nome de Jesus. Pai, continua a falar com o teu povo, tira todo cansaço esta manhã, tira todas as distrações, Pai Deus, em nome de Jesus. E eu oro, Senhor, para que eles possam receber esta palavra e ser capacitados para passar para o próximo nível.
no nome que está acima de todo nome, no nome que salva, cura e liberta, no glorioso nome de Jesus Cristo. Todos que concordam, gritem amém esta manhã. Amém, amém. Louvado seja o Senhor. Olhe para o seu vizinho e diga: tudo bem, estou pronto. Você está pronto? Estou pronto. Você está pronto? Você está pronto? Estou pronto. Sim, estou. Você está pronto? Sim, estou. Louvado seja o Senhor. Vou ler o livro de Hebreus, capítulo 2. Eu tenho uma escritura-chave que quero compartilhar com vocês e acho que é muito importante. Vou ler na versão King James e depois na amplificada clássica. Certifique-se de que seja a clássica, amplificada clássica. Então, Hebreus 2:1, versículo único. Ele afirma o seguinte: portanto, devemos prestar mais sincera atenção às coisas que ouvimos, para que em tempo algum nos desviemos delas. Vou ler na amplificada agora. Diz aqui: como tudo isso é verdade, devemos prestar muito mais atenção do que nunca às verdades que ouvimos, para que de forma alguma passemos a deriva por elas e nos desviemos. O autor de Hebreus está nos ensinando a importância de não deixar que as coisas que aprendemos passem por nós. Ou como eu prefiro dizer, não podemos perder, não perca. Olhe para o seu vizinho e diga: não perca isso, não perca isso, não perca, não perca. Costumamos perder as coisas de Deus que são importantes porque achamos que não são importantes, mas cada pequeno detalhe que está na palavra de Deus tem poder. Tudo no detalhe tem relevância para a sua vida. Costumamos perder as coisas, especialmente como crentes, coisas que ouvimos em um sermão, coisas que o Senhor falou aos nossos espíritos, coisas que foram ensinadas na fé. Diga comigo: eu não vou perder isso hoje. Eu não vou perder isso hoje. Há coisas que Quantos sabem que eu estava ensinando isso na semana passada sobre pensamentos? Alguém que estava aqui na semana passada? Só levante a mão rapidamente. Ok, bom. Uma porcentagem de vocês estava aqui. Onde estavam alguns de vocês na semana passada? Eu assisti online, pastor? Não. Eu amo filmes, amo ir ao cinema. Alguém aqui ama ir ao cinema? Não? Sim. Não há nada de errado com isso. Lembro que antigamente os pregadores diziam: não vão ao cinema, não vão à praia. Vocês já ouviram isso? Isso antes eu estava em uma igreja legalista. Praticamente eles achavam que seria errado ir à praia porque diziam que homens e mulheres estão praticamente sem roupas. Eu pensava: bem, talvez seja porque vocês têm mentes sujas. Eu vou aproveitar o que Deus criou, que é lindo. Vamos lá. A praia é linda, não? Eu não fui este ano, tenho que ir este ano, desculpe. Mas enfim, eu amo ir ao cinema. E você já esteve no cinema ou assistiu a um programa e a pessoa que estava com você foi ao banheiro ou entrou tarde na sala? Sim. E você está concentrado por que você está rindo? E você concentrado e de repente vira uma discussão. O que está acontecendo? O que está acontecendo agora? Você deve ser a pessoa que faz isso, então. Você já esteve perto de alguém e pensou: alô, estou assistindo a um filme. Não é para falar em um filme ou em um programa. Mas eles começam a fazer perguntas. Eu não suporto. Quem não gosta disso? Só estou dizendo que essa é a minha implicância. Se você vai assistir a um filme, certifique-se de ir ao banheiro primeiro. Certifique-se de cuidar de tudo o que precisa cuidar para que, quando se sentar, consiga assistir tudo, não? Amém. Se for beber refrigerante, não beba o grande, beba o menor. Porque senão eles vão sair e dizer: o que aconteceu? O que acabou de acontecer? Mas é como um tipo de FOMO, medo de ficar de fora. Alguém sabe o que significa FOMO? Medo de ficar de fora. Nós temos um pouco de FOMO às vezes, e fico feliz, quem dera tivéssemos mais FOMO na igreja. Amém. Porque alguns de vocês precisam disso, de ter esse FOMO, medo de ficar de fora, em certo sentido. Sim, não é um medo ruim, é um medo bom em certo sentido. Quantos de vocês sabem que existem alguns medos bons, não? Ah, sim. Então, eu acredito que, há coisas que aprendemos na igreja e, de acordo com a escritura de Hebreus, que costumamos deixar passar ou costumamos perder, porque, como eu disse antes, achamos que não é relevante ou não é relevante naquela estação, mas isso vai te pegar mais cedo ou mais tarde. Às vezes você não está enfrentando um teste difícil, mas na vida, os testes estão chegando o tempo todo. Sim. E quando esses testes vêm, a maneira como você os vence
é através da palavra de Deus, é isso mesmo. A maneira como você vence essas tentações é através da palavra de Deus. Como eu sei? Como o senhor sabe, pastor? Porque a Bíblia nos ensina no livro de Mateus, como quando Jesus saiu, o Espírito do Senhor o guiou ao deserto. Quando ele foi se encontrar com Satanás, ele foi tentado, diz a Bíblia, certo? Ele foi tentado de todas as maneiras. No entanto, toda vez que ele respondia, ele não respondia segundo o seu próprio entendimento. Ele respondia de acordo com a palavra de Deus. Sim? Sim. Tudo que ele estava. Porque está escrito. Isso mesmo. Então é importante que você tenha essas escrituras. É importante que você tenha as coisas que ouve. A fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. Então, se estamos ensinando algo sobre fé e estamos ensinando o que quer que esteja sendo ensinado, coloque, marque isso, grave, salve, porque você nunca sabe quando vai usar. Amém? Amém. Olhe para o seu vizinho e diga: você nunca sabe quando vai usar. É por isso que eu amo aqueles que vêm à igreja e tomam notas, colocam no celular ou tomam notas, porque eu já falei com membros da igreja que entram em contato comigo e dizem: pastor, eu estou assistindo ao culto de novo porque senti que perdi. Você nunca vai absorver tudo em um culto. É isso mesmo, você não consegue gravar tudo em um culto. Sim. Você sempre deve voltar e rever, tomar algumas notas se você está falando sério sobre entender o que está sendo ensinado. Porque eu venho aqui e não prego muito, eu ensino mais. Quantos sabem disso, certo? Sim. Uma vez que eu prego, como se chama? Ensino de vez em quando. Se eu ensino e prego, mas acho importante que quando estou ensinando algo você anote, porque vai chegar um momento na sua vida em que você vai precisar recorrer a isso. Amém? Vai chegar um momento, eu lembro que o pastor falou sobre isso, deixe-me voltar. E dessa forma, o inimigo não vai te pegar de surpresa, e dessa forma, quando o inimigo vier contra você, você diz: está escrito. Está escrito. Não diga: o pastor me disse, não diga isso. Eu sou apenas um vaso. Você diz: porque está escrito, nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que procede da boca de Deus. Vamos lá, vamos lá. Sim? E há tantos princípios e preceitos que são ensinados em apenas um sermão que é virtualmente impossível de capturar nos 40 minutos ou 30 minutos que estou ensinando aqui em cima. Então é importante que você preste atenção. Diga comigo: preste atenção e olhe de perto. Olhe de perto, para que de forma alguma você passe a deriva por eles e se desvie. Eu preciso que cada um de vocês se concentre. O que vou compartilhar é vital para a sua vida. E o que quer que eu compartilhe esta manhã vai te ajudar a ser capaz de suportar a vida, porque a vida vai te desanimar. Vamos lá. A vida vai te decepcionar. Estou falando com alguém aqui que a vida já decepcionou em algum momento da vida? Não, ninguém? Ah, sim. Uau. Eu amo isso. Todo mundo deveria estar levantando. Vamos lá, as mãos. A vida vai te desanimar, a vida vai te decepcionar. Alguns de nós lutam com isso. Alguns de nós não veem um futuro pela frente porque você realmente não acessou este poder sobre o qual estou prestes a compartilhar. Porque eu acredito que tudo o que está na Bíblia, esses princípios na Bíblia são poderosos. Quantos sabem, quantos acreditam que os princípios na Bíblia são poderosos? Cada princípio na Bíblia é poderoso. Sim, foi adicionado a Adão e Eva, os protótipos no jardim, certo? Quando Deus faz um protótipo, ele só faz um a propósito. E quando ele criou Adão e Eva, ele adicionou esse poder a eles. Está em Gênesis 1, 27. Posso colocar na tela? Diz aqui, Gênesis 1, 27. Criou Deus o homem à sua imagem. A imagem de Deus o criou. Homem e mulher os criou. Então a sua imagem, ou ele o criou à sua imagem, significando que ele os criou em seus atributos, em suas características, suas habilidades. Vocês estão entendendo o que estou dizendo? Sim. Eu já estive em lugares e meu filho foi comigo, meu filho Josh, e me disseram que nos viram separadamente e disseram: espera, aquele é o seu filho ali porque ele se parece muito com você. Isso mesmo. Isso é, sabe, algo que se parece, ele se parece, eu fico tipo, sim, esse é meu filho. Ele se parece muito comigo. Ele se assemelha a mim. Eu cheguei aqui primeiro a propósito. Isso mesmo. Eles nunca deveriam dizer seu pai se parece com você. Deveria ser você se parece com seu pai. Isso mesmo, aham.
E nós precisamos nos assemelhar ao nosso Pai Celestial em tudo o que fazemos. Vamos lá agora. Onde quer que formos, nosso estilo de vida deve se assemelhar ao nosso Pai Celestial, porque fomos criados à sua imagem. Isso mesmo. Como agimos é importante, sim, sim. Sim. Você não pode agir de uma certa maneira quando vem à igreja e quando está lá fora agir como um tolo. Não. Amém? Agindo feito louco lá fora, não? Vamos lá. Você não está enganando ninguém além de si mesmo. Isso mesmo. Porque Deus vê todas as coisas. Isso mesmo. Amém. Como falamos, nossa linguagem, nosso vocabulário, é importante que a maneira como você fala, você não deve parecer com o mundo. Vamos lá. Sim, estamos no mundo, mas não somos do mundo do mundo. Seu vocabulário deve soar como o vocabulário do céu. Vamos lá. Seu vocabulário deve ser o vocabulário do reino. E a maneira como você fala assim é através da palavra de Deus. É estudando a palavra de Deus e não perdendo esses preceitos e esses princípios. E o atributo específico que vou compartilhar esta manhã, quero que vocês entendam que não quero que esqueçam disso. Isso deve ser gravado. Vou orar em nome de Jesus para que, quando vocês saírem hoje, o que vou compartilhar esteja queimado em seu espírito, meu Deus. Amém. Tudo que vem do nosso Pai Celestial, como eu disse, tem poder, tem autoridade. É necessário para ser bem-sucedido. Você não pode perder esta parte do que vou compartilhar hoje. Porque se você não perder, se perder esta parte, você vai perder tudo. Como a Scripture diz em Hebreus 2, você simplesmente passa direto por ela. E o título da mensagem de hoje é O Poder da Nossa Imaginação. O poder da sua imaginação. Diga comigo, o poder da minha imaginação. Olhe para o seu vizinho e diga, é o poder da sua imaginação. É o poder da sua imaginação. Ah, pastor, pensei que o senhor fosse nos ensinar sobre fé ou algo mais importante. Não, isso é vital para a nossa existência como crentes. Não há nada que eu compartilhe deste púlpito que eu não acredite ser crucial para a caminhada espiritual de vocês como crentes. Este poder da imaginação é crucial. Lembro-me de quando li e comecei a estudar a palavra de Deus pela primeira vez, que eu estudei uma escritura que vou passar para vocês mais tarde, e fiquei tipo, uau! Quantos têm uma grande imaginação aqui? Alguém aqui? Sim. Alguns de vocês? Alguns de vocês dizem, não me deram essa imaginação. Não, você foi feito à imagem de Deus. Isso mesmo. Então, por padrão, você tem imaginação. Vamos lá. Por padrão, você tem criatividade. Você apenas não acessou esse poder. Vocês estão entendendo o que estou dizendo? Sim, nunca digam que não tem isso, porque Deus criou vocês à imagem dele e ele tem tudo. Amém. Isso mesmo, diga comigo, há poder na minha imaginação. Há poder na minha imaginação. E eu vou tirar alguns momentos para expor sobre a sua imaginação. Quero dar a vocês alguns exemplos reais que são relevantes para cada um de nós e mostrar o apoio bíblico para mostrar o quão importante é. Posso ir mais fundo nas escrituras esta manhã? Sim? Amém. Na semana passada, como eu disse, ensinei sobre os nossos pensamentos e isso por acaso pega carona nos nossos pensamentos. Eu procurei a palavra imaginação no Google, o grande Google. Quantos usam o velho e grande Google, não? A imaginação afirma o seguinte no Google, diz a faculdade ou ação de formar novas ideias. Diga comigo, novas ideias, novas ideias. Novas ideias. A faculdade de formar novas ideias, imagens ou conceitos de objetos externos não presentes aos nossos sentidos. Achei isso muito interessante. Até o Google entende. Alguns dos crentes não entendem, mas até o Google acertou nisso. A imaginação não é uma coisa natural, não. Ela não vem de uma fonte natural, não vem dos seus sentidos. Não está presente nos seus sentidos. Visão, audição, quantos conhecem os seus sentidos? São 5 sentidos, não? Isso mesmo, visão, audição, olfato, paladar e tato. Você não pode ver no natural. Você não pode tocar no natural. Você não pode provar a imaginação. Vocês acompanham o que estou dizendo? Não está nos nossos sentidos naturais, está nos seus sentidos sobrenaturais. Isso mesmo, está no seu espiritual, no reino espiritual. A imaginação vem do reino espiritual, onde você precisa usar o seu bem-espírito. Você pode usar a visão, mas não a visão natural. Você tem que usar a sua visão, ou a sua visão espiritual. Vocês estão entendendo o que estou dizendo? Vocês têm que ser capazes de visualizar as coisas, vocês têm que ser capazes de imaginar as coisas. Mas, pastor, eu não tenho imaginação. Como eu disse antes, você tem imaginação. E você tem que começar a utilizá-la. Muitos de nós não usam a imaginação. Alguns nem sequer a desenvolveram em sua capacidade total.
e você não entendeu a importância dela e o quão importante ela é para você. Mas a imaginação é algo que é divino e foi instalada nos céus, na fábrica do céu, no seu espírito. Isso mesmo. Quando você foi criado, ela foi instalada em você por padrão, é parte de você. Existe uma sigla OEM, você já ouviu falar de OEM, alguém sabe o que isso significa? Está no seu equipamento original, vem do fabricante do equipamento original. OEM, quando você vai comprar uma peça para o seu carro, a melhor peça que você pode colocar no seu carro é uma peça OEM. Se você tentar cortar caminho e economizar dinheiro, você vai saber. Certo? Sim. Quando você tenta cortar caminho, você vai saber. Mas quando você compra quando você tem o OEM, o original equipamento do fabricante, tudo funciona melhor, certo? Isso mesmo. Estou construindo uma base. Trabalhem comigo. Antes de Deus criar qualquer coisa, ele a imaginou primeiro. Antes de você nascer, você estava nos pensamentos dele. Você estava na imaginação dele. Quantos sabem disso, certo? Amém? E seus pensamentos, suas palavras, sua fé, todos eles trabalham juntos com a imaginação. Eles trabalham de mãos dadas. Façamos o homem à nossa imagem. Isso é o que Deus diz em Gênesis 1:26. Ele disse, façamos o homem à nossa imagem, falando da palavra, do Espírito Santo e de Deus. A Trindade disse, façamos o homem à nossa imagem. Ele pensou nisso, ele imaginou, ele diz e então ele executa. Diga comigo, você pensa, você imagina, você fala e então você executa. Se você está anotando, tem que passar da imaginação para a manifestação. Manifestação significando trazer de uma imaginação, um pensamento para a realidade, para o natural. Gênesis 1, 26 e 27. Lembrem-se que diz aqui, lembrem-se que eu compartilhei isso na semana passada, a propósito. Gênesis 1, 26 e 27 fala sobre isso. Toca um pouco nisso. A imaginação tem a palavra imagem nela. A palavra imaginação tem a palavra imagem nela. No seu espírito, você tem o poder de trazer coisas à vida na terra. Quantos sabem disso? Amém. Você poderia trazer coisas à vida. Alguém aqui já imaginou algo que aconteceu? Mãos rápidas, mãos rápidas. Isso deveria ser a maioria de nós, claro. Alguém já imaginou algo e depois, em um período de tempo, isso acontece? A imaginação é crucial. Em outras palavras, a imaginação permite que você veja algo antes de você realmente ver algo. Isso mesmo. Você vê no seu espírito. Você vê no reino espiritual. Com a sua visão espiritual. Aristóteles disse uma vez, a alma nunca pensa sem uma imagem. Todo pensamento começa criando uma imagem. Quantos sabem disso? Eu acredito que a imaginação e ter um sonho são muito parecidos. Alguém aqui tem um sonho? Sim, sim. Como Martin Luther King Jr., certo? Eu tenho um sonho. Eu tenho um sonho, sim. Imaginação e sonhar são muito parecidos. E não estou falando dos sonhos que você está dormindo e você está inconsciente, depois acorda e diz, eu tive um sonho. Não estou falando do sonho que você pode ter enquanto está acordado. Vamos lá. Esse é um tipo diferente de sonho, sim. Quando você está acordado, você se vê. Alguns de vocês já se viram, estavam em outro país e disseram, eu me vejo viajando e chegando a este país e sendo capaz de fazer tanto. E você visualizou isso primeiro, você pensou nisso primeiro. E Deus abriu o caminho e fez um caminho. Vamos lá. Amém. E eventualmente você acabou neste país. Imaginação, diga comigo, imaginação. Todo pensamento começa com uma imagem. Sonhar e imaginar são muito parecidos. Isso mesmo, visualizar-se fazendo algo grande, esse é o sonho de que estou falando, ser capaz de sonhar. Você já se visualizou fazendo algo além das suas habilidades? Que você sonha, você viu algo, você diz, espera, eu adoraria fazer isso, mas não posso fazer isso com minhas próprias forças.
Por quê? E é assim que você sabe que é algo divino. Porque se você não pode fazer com suas próprias forças, Deus está te mostrando isso. A Bíblia diz que Ele colocará os desejos no seu coração, certo? Ele te dará os desejos do seu coração. Ah, sim, isso mesmo. Então alguns de nós pensam, eu gosto disso, então Deus vai me dar. Não, Ele colocou isso no seu coração, isso mesmo. He'll give you esses desejos do seu coração. Então você tem que se visualizar fazendo algo. Mulheres, vocês podem se visualizar caminhando até o altar, não? Sim. Com o senhor certo, não? Não o senhor errado. Certo. Com o senhor certo. Você tem que se visualizar fazendo algo. Você pode se visualizar chegando a algum lugar. Visualizar-se ou imaginar-se obtendo algo ou alcançando algo. Pode ser alcançar um negócio de sucesso. Pode ser ver seus filhos vindo para a casa do Senhor. Alguém aqui já visualizou um sonho e disse, Senhor, eu preciso que meus filhos estejam te servindo. Amém. Eu preciso que meus filhos façam parte do ministério. Você pode se ver, se visualizar adorando no palco. Você sabe que sabe cantar. Você não canta apenas no chuveiro e soa bem. Você sabe que tem um dom. Vamos lá. Vamos lá. Alguns de nós somos, como se chama isso? Desafinados. Mas enfim, você pode sonhar e se ver fazendo algo, alcançando algo. Estou falando com algum sonhador aqui esta manhã que viu algo em sua vida e você fica tipo, quer saber? Pastor, o senhor tem razão, eu esqueci daquele sonho. Não pare de sonhar, e é por isso que estou aqui hoje, é por isso que o Senhor me deu esta mensagem. Porque muitos de vocês pararam de sonhar. Muitos de vocês pararam de imaginar Deus fazendo coisas em suas vidas. Por quê? Por causa das decepções. Por quê? Por causa do desânimo. Por quê? Porque as coisas demoraram mais do que vocês imaginavam. Escutem, vou dar a vocês um discernimento. Quando você recebe um sonho de Deus, quando você recebe uma imaginação de Deus, daí até a manifestação... Sim, Senhor. Ele fica em silêncio, é isso mesmo? Sim, Senhor. Olá, estou falando com alguém aqui que Deus te deu algo e você fica tipo, ok, o que vem a seguir, Senhor? Eu preciso do mapa, eu preciso do projeto. Ele está dizendo, agora me busque. Vamos lá, busque. Busque. Busque e achará, bata e a porta se abrirá, peça e receberá. Sim. Certo? Ele te dá esse sonho para que você comece a buscar, para que comece a procurá-lo ainda mais e a se aprofundar nele e ainda mais, para que assim o seu relacionamento melhore. Tudo faz parte do plano dele. Vamos lá. Esse sonho que ele depositou em você faz parte do plano dele. Ele vai usar esse sonho para impactar outros. Nunca é para você, a propósito. É isso mesmo, senhoras e senhores. Esse sonho, essas imaginações que você teve de se ver fazendo coisas, nunca foi para você. No fim das contas, é para os outros. É isso mesmo. Ele não vai te dar um sonho para uma pessoa, para aquela pessoa apenas. Porque Deus, quando Deus faz algo, é uma multiplicação. Amém? Vamos lá. Então, quando ele te dá um sonho, é porque vai impactar não apenas você, mas talvez até milhares, centenas de milhares, você nunca sabe. Essas são as imaginações ou sonhos que estou compartilhando hoje. O poder da sua imaginação, o poder dos seus sonhos. E assim como tudo, a imaginação é poderosa, mas não é automaticamente santa. Nem toda a imaginação é santa. Lembra-se de que na semana passada eu disse para levar todos os pensamentos? Todos... Espera. Deixe-me terminar. Levar todos os pensamentos, todas as imaginações, certo? Cativos. A imaginação é poderosa, mas nem toda é santa. Ela pode ser usada, uma imaginação pode ser usada para o bem e pode ser usada para o mal. É isso mesmo. É por isso que a sua imaginação precisa ser entregue ao Espírito Santo. Sim. Amém? Vê a diferença? Se você tem todas essas imaginações ou essas visões e sonhos, mas eles não estão entregues ao Espírito Santo, então eles podem levar a algo pervertido. Sim. Pode se corromper, porque agora o sonho ou a imaginação não está entregue ao Espírito Santo, está entregue à sua vontade. Vamos lá. E é aí que a nossa vontade é perigosa. Vamos lá. Sim. Amém. Posso ouvir um amém esta manhã, não? Amém. Deus deu a Abraão uma amostra disso em Gênesis 15:5. Podem colocar na tela? Gênesis 15:5 declara o seguinte: Então o levou para fora e disse, olhe agora para os céus e conte as estrelas, se é que pode contá-las. E disse-lhe, assim será a sua descendência. Observem o que Deus fez. Deus não apenas falou com Abraão, não apenas lhe falou uma promessa, Deus deu a Abraão uma imagem, sim, uma imaginação,
correto? Abraão não tinha filhos a essa altura, mas Deus lhe mostrou as estrelas e disse: olhe para as estrelas. Use a sua imaginação. Consegue ver? Consegue perceber? Alguém está percebendo algo esta manhã? Estou falando com alguém aqui que precisa ouvir isso? Amém. Por que Deus fez isso com Abraão? Por que ele lhe disse para olhar para as estrelas? Ele poderia apenas ter dito: olha, a sua descendência será numerosa. Ele disse que queria que ele acessasse essa imaginação. Vamos lá. Vê a diferença? Sim. Ele diz: olhe para cima. Está vendo cada estrela? Não apenas isso. Deus queria que toda vez que ele olhasse para as estrelas, ele se lembrasse do que Deus prometeu. Amém. Aí está. Toda vez que ele olhava para cima, ele dizia: eu me lembro do que o Senhor disse. A minha descendência será como as estrelas. Amém. Não perca a sua imaginação, porque as coisas não saíram do jeito que você queria. Como eu disse antes, ele vai te dar o sonho, mas vai ficar em silêncio por um tempo. Sim? Sim. Deus conecta a sua promessa à imaginação de Abraão. E Abraão pode, com os seus olhos, ver o que Deus estava construindo em seu coração. Pare de olhar apenas para as suas circunstâncias e comece a olhar para as promessas de Deus. Amém? Você ouviu que eu vou repetir isso? Pare de olhar para as suas circunstâncias e comece a olhar para as promessas de Deus. Amém? Por quê? Porque o corpo de Abraão, quando Deus disse isso a Abraão, para usar a sua imaginação, para olhar para cima, o corpo de Abraão era velho demais para ter filhos. Uau! Era impossível para Abraão ter filhos a essa altura. Era impossível para o corpo de Sara gerar um filho a essa altura. Então pense em que tipo de imaginação. Ele está falando com ele é tipo velho. Ele não é mais jovem, ele está na casa dos 90 anos. E ele diz: olhe para cima. Você vai ter filhos. Imaginem só. A Bíblia diz que Sara riu quando Deus lhe disse isso a propósito. É tipo, tudo bem. Você realmente disse algo que não pode acontecer. Mas quando Deus diz algo na sua vida, amém, você não precisa que seja possível. Sim. Porque para Deus todas as coisas são possíveis para aqueles que creem. Sim. Então você está acompanhando o que estou dizendo? Então, se esse sonho parece impossível, isso é uma coisa boa, porque é uma coisa de Deus. É isso mesmo. E Deus suprirá todas as suas necessidades de acordo com as suas riquezas em glória que estão em Cristo Jesus. Vocês estão entendendo o que estou dizendo? Sim. Então o corpo dele estava dizendo: isso é impossível. O corpo dela estava dizendo: isso é impossível. O tempo estava dizendo que era impossível. A idade estava dizendo que era impossível. Mas toda noite que Abraão olhava para as estrelas declaravam a promessa de Deus. Vamos lá. Amém. Olhe para o seu vizinho e diga: Deus ainda tem uma promessa para você. Deus ainda tem uma promessa para você. Alguém precisa começar a olhar para os céus hoje. Sim. Você tem olhado para a sua idade, você tem olhado para as suas finanças, você tem olhado para as suas limitações, você está olhando para os seus fracassos, você está olhando para o seu passado. Mas você precisa começar a olhar para o que Deus lhe prometeu. Você precisa começar a se lembrar do sonho que Deus colocou em seu coração. Vamos lá, amém? Deus está dizendo: olhe para as estrelas novamente, comece a sonhar novamente, comece a acreditar novamente. Pare de olhar para os problemas e comece a focar na promessa, como eu disse na semana passada. Sim, amém. Pare de dizer: não consigo ver, e comece a vislumbrar a profecia. Deus está dizendo hoje: olhe para as palavras que estou compartilhando com você, olhe para o dom que eu te dei, o dom da imaginação foi depositado em você. Eu tenho uma imaginação fértil. Sim. E eu não me importo, toda vez que imagino coisas, fico tipo, não sei. Sei que isso não pode me dane naturalmente, mas sei que sirvo a um Deus que faz o sobrenatural. E Ele colocará o seu super no meu natural. E Ele vai... Quando você tinha um sonho e tem uma imaginação, tudo o que você precisa, Deus começará a trazer até você. Sim, amém. Cada pessoa, cada conexão. Sim. Sim, as finanças, sim. O que quer que você precise para ver esse sonho se realizar, Ele colocará em suas mãos. É isso mesmo. Você não precisa se preocupar com isso. Você não precisa chorar por isso. Você só precisa acreditar. Diga comigo, você só precisa acreditar. Você só precisa acreditar. Você só precisa acreditar. Você acredita. Aqui é onde fica interessante. A fé usa a imaginação. Mas o medo também usa a imaginação. É isso mesmo. Números capítulo 13, versículo 33 fala sobre essa situação e você precisa ter cuidado porque, como eu disse, você tem o poder da vida e da morte na sua língua. Você tem esse poder da imaginação e precisa ter cuidado com a forma como usa. Então isso acontece. Os filhos de Israel, eles estão se preparando, eles estão pensando em entrar na terra prometida.
a terra de Canaã, que Deus havia prometido a Abraão. Isso agora estamos falando de anos depois. Eles estão prestes a entrar nessa terra prometida. E, bem, Moisés envia um grupo de homens, como, bem, os batedores para irem, os espiões para irem verificar o que está acontecendo. Ele envia 12 espiões, um para cada, bem, tribo, representando cada tribo. E 10 deles voltam e sabem, e dizem, versículo 33 de Números 13. Lá vimos os gigantes e éramos como gafanhotos aos nossos próprios olhos. E assim também éramos aos olhos deles. Gafanhotos, certo? Eles usaram a imaginação e ficaram com medo. Eles viram gigantes. Essas são pessoas que atravessaram o Mar Vermelho. Certo. Essas são pessoas que atravessaram o Mar Vermelho. Essas são pessoas que elas foram para um deserto seco e Deus enviava o maná diário, certo, do céu. Certo. Ele enviava codornizes para eles de forma sobrenatural. Escutem, é assim que as pessoas... É por isso que vocês não podem esquecer o que estou dizendo esta manhã. Vamos lá. Porque o mesmo Deus que fez aqueles milagres por eles, eles estavam se esquecendo do que ele havia feito com eles. É isso mesmo, vamos lá. Ele abriu o Mar Vermelho, ele destruiu o exército do Egito. Eles caminharam em terra seca. Vamos lá. Sim. Eles chegam ao outro lado do deserto e imediatamente começam a reclamar. Vamos lá. Imediatamente dizem, quer saber, estávamos melhor lá no Egito. Uau, Jesus. Vamos lá. Vamos lá. Vocês estão entendendo o que estou dizendo esta manhã? Vocês não podem esquecer o que Deus fez em suas vidas. É isso. Porque isso pode fazer com que esse sonho demore. Eles disseram, nós nos vimos como... Eles viram gigantes e disseram, somos como gafanhotos comparados a esses gigantes. E eles provavelmente nos veem como gafanhotos. Então eles já estão assumindo que o inimigo já os via dessa forma. Os gigantes nunca os chamaram de gafanhotos. Vamos lá. Eles se chamaram de gafanhotos. É isso mesmo. Eles se imaginaram mais fracos do que o inimigo. Isso é tão bom. Antes mesmo de perderem uma batalha, eles já haviam perdido em suas mentes. Vamos lá. Estou falando com alguém aqui que luta com isso. Vamos lá. A sua batalha é entre a sua orelha direita e a sua orelha esquerda. Vamos lá. A sua grande... Escutem, para ser sincero com vocês, pensem nisso. Colossenses 2 fala que quando Jesus Cristo foi ao Calvário e morreu na cruz, o inimigo foi desarmado e feito de bobo. É isso mesmo, amém? Procurem isso hoje, anotem. É isso mesmo. Colossenses 2 diz que o inimigo, quando Jesus Cristo morreu naquela cruz, o inimigo não apenas foi feito de bobo, ele foi desarmado. Beleza. Então, como ele tem tanto poder, nós damos a ele esse poder. É isso mesmo, vamos lá. Nós damos a ele essa autoridade. Sim. Nós entregamos algo que nos foi dado. Sim. Vamos lá. É isso mesmo. Então, eles já haviam perdido a batalha, porque a perderam em suas mentes, em suas imaginações, eles se viram sendo esmagados. Eles se viram como gafanhotos e os gigantes os esmagando. E Deus está dizendo, não. Eu te dei uma imaginação para que você pudesse usá-la para o bem. Você deveria se ver, como Davi disse, quem é este filisteu incircunciso que está blasfemando contra os exércitos do Senhor? Vamos lá. É isso mesmo. Ele disse, você nem faz parte da aliança. Você é um filisteu incircunciso. Vamos lá, e você está desrespeitando, desonrando. E ele disse, eu vou cortar a sua cabeça. É isso mesmo. Ele disse na cara do gigante, ele viu isso em sua mente, ele vislumbrou isso. E sabem o que aconteceu? Ele pensou nisso, ele imaginou. Ele falou e depois executou. É isso mesmo. É assim que você tem que viver como crente. No momento em que você tem esses pensamentos que são bons, pensamentos que são poderosos, o sonho que Deus te dá, então você começa a se mover em direção a ele, é isso mesmo. Amém. Você começa a declará-lo à existência. Nós falamos sobre isso se conecta com a sua fé, isso se conecta com a sua confiança, a sua imaginação e os seus pensamentos se conectam com a sua fé, com a sua confiança e com as suas palavras. E foi isso que Davi fez, e é isso que você precisa fazer. Você tem que começar a declará-lo à existência. Você já tem o sonho, você tem a imaginação. Alguns de vocês, como eu disse, colocaram isso em uma prateleira. Alguns de vocês colocaram... Quem colocou o seu sonho em uma prateleira? Não levantem a mão, isso é retórico. E você colocou o seu sonho em uma prateleira. Você se esqueceu do que Deus colocou em seu coração, porque não veio no seu tempo. Isso é um problema. Muitos de nós somos um fruto do Espírito, diz a Bíblia, é a paciência. Muitos de nós precisamos desse fruto. Nós temos bananas em vez de paciência. Vocês estão entendendo o que estou dizendo? Vocês precisam ter o fruto da paciência. E a paciência é basicamente dizer, quer saber?
Eu vou esperar aqui porque confio em Deus, é isso mesmo. Eu confio que o que Ele colocou em meu coração vai se realizar. E é no tempo perfeito. Vocês estão entendendo o que estou dizendo? Sim? É isso mesmo. Eles se viram como gafanhotos. Eles foram derrotados em suas próprias mentes, derrotados antes mesmo de começar. Eles imaginaram, e alguns de nós fazemos isso, nós imaginamos fracassos, nós imaginamos rejeição, nós imaginamos doença, nós sentimos uma dorzinha, ficamos tipo, estou morrendo. Estou morrendo. Nós pensamos imediatamente que algo surge no nosso caminho, nós sempre vamos para o lado negativo das coisas. Sim. Em vez de dizer, isso pode ser gases. Aqui não. Hoje não. Hoje não, Satanás. Mas você sempre imagina, você está sempre imaginando coisas. Sabe? Bem, você é curado pelo Senhor. Vamos lá. Ele morreu naquela cruz por você. Ele foi ferido pelas nossas transgressões. Ele foi moído pelas nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele. E pelas suas pisaduras. É isso mesmo, sim. Lembrem-se das 40 chibatadas. Isso representa cada grande doença no mundo. Vamos lá. Quando rasgaram a pele dele. Pelas suas pisaduras, vocês são curados. Amém. Esse sacrifício foi duplo. Foi para a salvação e para a cura. Esse é o pão e o vinho. Vamos lá, vamos lá. É isso que significa, é isso que simboliza. Então você não pode andar por aí dizendo, estou doente, eu tenho isso e... Vamos lá. Em espanhol eu chamo de Maria Dolores. Maria... A minha mãe costumava reclamar muito com meu pai. Vou contar uma história rápida pra vocês. Ela costumava ficar tipo, quer saber? Ela acordava todo dia com alguma coisa. O meu pai simplesmente dizia, você é a Maria Dolores. Tudo que você faz é falar de doença. O meu pai tinha muita fé, vamos lá. Deus o curou sobrenaturalmente de um câncer em estágio 4. Vamos lá. Ele teve uma visitação de Jesus e o Senhor o curou e é por isso que ele pediu ao Senhor, se tu és quem dizem que tu és, dá-me mais 20 anos de vida. Uau, amém. Se tu me deres mais 20 anos de vida, eu te servirei. Meu Deus, isso foi quando eles tinham os laudos, eles tinham tudo que dizia, o senhor tem câncer em estágio 4, senhor Hernandes, o senhor tem 30 dias de vida, vá se despedir. Vamos lá. Mas ele falou com o Senhor e pediu, ele diz, preserva-me, dá-me mais 20 anos. Mais 20 anos para alguém que está morrendo parece muito. Vamos lá. E o Senhor o curou sobrenaturalmente. Glória. Sobrenaturalmente. Em 24 horas ele estava curado. Ele o curou, no dia seguinte ele voltou e eles lhe deram um atestado de saúde limpo. Vamos lá, porque Deus aparece. Quando você menos espera, Deus vai aparecer. Vamos lá. Meu Deus. E ele provou a sua palavra ao meu pai. Então o meu pai entendeu isso. E quando a minha mãe estava sempre reclamando, ele dizia, Maria Dolores, Dolores, não reclame mais. Porque esse é um pensamento que você tem que levar cativo. Sim. Mesmo se você sentir um sintoma, não o declare. Certo, certo. Vocês ouviram o que eu disse? Sim. Isso é coisa boa, é melhor vocês anotarem isso. Mesmo quando sentirem um sintoma, não o declarem, é isso mesmo. Digam, eu sou curado pelo Senhor. Sim. Ele morreu naquela cruz, ele sangrou por mim, Sim. Vamos lá. Vamos lá. Sim. E então você caminha em perfeita saúde. Sim. Com longa vida, ele te satisfará. Uau. Você pode, mas não apenas com uma vida longa e saudável, ele te satisfará. Vamos lá. Sim, senhor. Eu sei que há muitos milagres que aconteceram, tantas pessoas nesta igreja que o Senhor curou sobrenaturalmente. Você deveria estar a 7 palmos da terra e podem se colocar de pé, se esse for o seu caso. Vamos lá, fiquem de pé. O Senhor olhem para isso, olhem para isso, olhem para isso, olhem para isso. Desenganados pelos médicos, e vocês creram em Deus e confiaram em Deus e disseram, eu não vou deixar de crer em Deus. E olhem, eles estão de pé. Eles são testemunhas vivas de que Deus é fiel, de que Deus faz milagres. Vamos lá, vamos dar a Ele um brado de louvor esta manhã, sim. Vamos dar ao meu Deus um brado de louvor esta manhã. Meu Deus, meu Deus. Amém. Mas a fé diz, se eu vou imaginar o que o amanhã pode me trazer, eu vou colocar a minha imaginação nas mãos de Deus. É isso mesmo. Quantos sabem disso, certo? A fé vê as coisas de forma diferente. A fé usa a imaginação para avançar e conquistar. É isso mesmo. 12 espiões viram a mesma terra. 12 espiões viram os mesmos gigantes. 12 espiões viram a mesma muralha. Mas eles não viram o mesmo resultado. É isso mesmo. 10 viram as suas imaginações derrotadas, mas 2 tiveram vitória. Sim. 2 viram a vitória, 2 declararam a vitória. Números 14, 9
Diz aqui, não sejam rebeldes contra o Senhor, nem tenham medo do povo da terra, pois eles são o nosso pão. A proteção deles se retirou deles, e o Senhor está conosco. Não tenham medo deles. Aí está. Você consegue imaginar Deus estando com você no seu teste, na sua aprovação? Consegue imaginar Deus lutando por você? Graças a Deus. Consegue imaginar Deus te favorecendo na sua situação? É isso mesmo. Consegue imaginar Deus completando o que Ele te prometeu? Sim. Estou falando com alguém aqui que precisa ouvir isso? Deus sempre completará. As suas promessas são sim e amém. Amém. Então, se Ele te deu uma promessa, Ele vai garantir que ela se realize. Aleluia. Caleb viu gigantes, mas ele também viu Deus. Josué viu muralhas, mas ele também viu Deus. A fé não nega o gigante. A fé simplesmente diz, imagina um gigante deste tamanho. A fé vai imaginar o gigante pequeno e imaginar, porque sabemos que o nosso Deus é maior do que qualquer gigante que enfrentamos. Quantos sabem disso, certo? Amém. Diga a alguém, mude a imagem na sua mente. Mude a imagem na sua mente. Se você está se vendo derrotado, mude a imagem. Vamos lá. Se você vê a sua família destruída, mude a imagem. Vamos lá. Se você se vê lutando, mude a imagem. Comece a se imaginar saindo disso. É isso mesmo. É assim que vai acontecer. Você vê, você imagina, depois você o quê? Você começa a declarar e então se manifesta. Ah, sim, vamos lá. Você não consegue ver. Tantos de nós sempre com essa mentalidade de desgraça e escuridão. Vamos lá. Tudo é desgraça e escuridão. Qualquer situação que surge, você sempre olha para o fim. Isso vai acabar pior. Esse não é quem Deus é isso mesmo. Esses não são os atributos de Deus. Efésios 3:20, esta é a passagem que tem me motivado por anos, décadas agora. Quando ouvi pela primeira vez esta passagem, algo aconteceu em mim. E eu vou lê-la na versão amplificada clássica. Coloquem lá. Ora, aquele que é poderoso para fazer infinitamente mais, abundantemente, além de tudo o que pedimos ou pensamos. E há uma tradução, acho que é a outra amplificada, que diz ou imaginamos conforme o poder que opera em nós. Vocês pegaram isso? Sim. Deus pode superar o que você pede. Sim, Deus. Deus pode superar o que você pensa. É isso mesmo. Amém. Deus pode até superar a sua imaginação e os seus sonhos. Em outras palavras, o seu maior sonho não intimida Deus. É isso mesmo. A sua maior visão não esgota Deus. Vamos lá. O seu sonho mais louco dado por Deus não leva o céu à falência. Porque Deus pode fazer infinitamente mais e abundantemente, além de tudo que você pode pedir, pensar, imaginar ou sonhar. Vamos lá. Vamos dar a Deus um brado de louvor esta manhã. Acho que estamos bem. Isso é bom. O que quer que você possa imaginar, Deus diz, eu posso fazer além disso. O que quer que você sonhe, Deus diz, eu posso fazer além disso. É isso mesmo. O que quer que você ore ou peça, Deus diz, eu posso fazer além disso. Sim. Deus já fez algo que você pediu ainda maior do que você jamais imaginou? Estou falando com alguém aqui que pediu algo e Deus aparece e diz, não apenas isso, mas isso e isso. Porque esse é o Deus de Efésios 3:20. É isso mesmo. Quando você imaginou o seu maior milagre, Deus pode fazer além disso. E Paulo não diz apenas que ele pode fazer além disso. Ele diz que ele pode fazer infinitamente mais e abundantemente além disso, certo? Deus não está limitado à sua imaginação. Gênesis 37:5. Eu amo Gênesis 37-50. É a história de José. Eu já compartilhei sobre isso antes. José era um sonhador. Diz aqui, ora, José teve um sonho e o contou aos seus irmãos. E eles celebraram e vibraram por ele. Não? Essa é uma tradução diferente? José contou o sonho aos seus irmãos e eles o odiaram ainda mais. Tenha cuidado para quem você conta os seus sonhos. Vamos lá. Amém. Tenha cuidado. Eles podem estar sorrindo, mas podem estar te odiando. Vamos lá. Nem todo mundo vai ficar entusiasmado com os seus sonhos. Sim. Há mais invejosos e pessimistas
do que apoiadores por aí. Vamos lá. Então é importante que você mantenha os seus sonhos em segredo, a menos que Deus lhe diga para compartilhar. Vamos lá. Estou falando com alguém aqui? Amém. E Deus mostrou a José algo sobre o seu futuro. Antes de José entender como isso aconteceria, a vida parece para ele contradizer o seu sonho. Aí está. Vamos lá. Quando Deus tem um sonho e te dá um sonho, não vai ser fácil. É isso mesmo. Não vai ser um passeio fácil no parque. Qualquer sonho que você tenha de Deus, você vai enfrentar adversidades. Vamos lá, você vai enfrentar desafios. Mas o bom é que o sonho, mesmo que o sonho tenha surgido e ele acabe indo para um poço, ele tinha aquela visão do palácio. Ele entendeu, ele sabia que Deus o estava levando para um lugar maior. Vamos lá, vamos lá. Alguém precisa ouvir isso esta manhã. A sua localização atual não determina o seu destino futuro. Amém. Vamos lá. Você ouviu o que eu disse? Não me importa se você está no início do seu sonho. Na metade do seu sonho, você vai chegar ao outro lado. Aleluia. Vou repetir isso mais uma vez. A sua localização atual não determina o seu destino final. A sua situação atual não determina o seu resultado final. Amém? Se o que você está enfrentando, escutem-me com atenção. Se o que você está enfrentando não está no seu sonho, isso vai chegar ao fim. Vocês ouviram o que eu disse? Vocês estão entendendo o que estou dizendo? Se você está sonhando com algo, mas há algum tipo de adversidade no seu sonho, há algum tipo de desafio que você está enfrentando agora que está tentando parar o seu sonho, isso tem que chegar ao fim. Exatamente, porque o seu sonho vai se realizar. Amém. Digam isso comigo. O meu sonho vai se realizar. O meu sonho vai se realizar. Você pode estar em um poço agora, mas ainda ter a imagem do palácio. Aleluia. Você pode estar na prisão agora, mas ter uma imagem da promessa. Amém? E não permita que a sua temporada temporária apague a palavra permanente de Deus. Uau. Amém? Vocês ouviram o que eu disse? Posso chamar a equipe de louvor aqui em cima? Jesus ensinou sobre isso. A maneira como Jesus explicava as coisas, eu amo isso, porque nós sempre dizemos, tudo bem, sabem? Ele sempre dava parábolas, quantos sabem disso, certo? Mas ele ensinava de uma maneira que ele não havia TVs de tela grande, não havia, sabem, cinemas ou nada parecido, então ele os ensinava por meio de histórias. Vocês já notaram isso? Sim. Porque histórias são acessa a sua imaginação. Quando você está ouvindo uma história, imediatamente a sua mente começa a vislumbrar a história. E Deus, Jesus acessava isso. Ele dizia, considerem os lírios, certo? Do campo. Olhem para as aves. Ele acessava a visão deles, a imaginação deles. Ele falava com eles sobre sementes e campos e agricultores e ovelhas. Ele falava com eles sobre vinhas e moedas. Todas as suas histórias acessavam a imaginação deles. Por quê? Porque Jesus entendia o poder da imaginação. É isso mesmo. Ele já instilou isso em nós. Isso está no seu programa padrão. Alô? É isso mesmo. Conectar a verdade dele com uma imaginação e o seu sonho, é isso que ele quer para cada um de nós. Ele quer usar o poder da imaginação. Ele quer que você se veja saindo da situação em que se encontra. Ele quer que você se veja curado e inteiro. Você consegue se imaginar curado e inteiro? Sim. Consegue se imaginar caminhando em perfeita saúde? Ele quer te ver livre e liberto. Alguns de vocês estão enfrentando vícios. Alguns de vocês estão enfrentando situações em suas vidas. Vocês têm que fechar os olhos e apenas se imaginar saindo disso. Porque se você acessar isso, você vai acessar o reino. Amém? Se você pode imaginar, você pode alcançar. Amém? Vamos nos colocar de pé. Louvado seja o Senhor Jesus. Muito silêncio agora. Isso é o que chamamos de silêncio no ar. Eu sempre digo a eles que não quero nenhum silêncio no ar, a menos que eu esteja pregando. Há tantos de vocês em cujos corações Deus colocou sonhos, que vocês se imaginaram fazendo algo grande, mas vocês enfrentaram tantos obstáculos, vocês enfrentaram tantos desafios, vocês enfrentaram tanta adversidade que surgiu no seu caminho que pararam de sonhar. Vocês se esqueceram do sonho, vocês colocaram o sonho na prateleira. Deus quer que você saiba de uma coisa. Hoje Ele vai reacender esse sonho em você. Ele vai reacender esse fogo em você. Ele vai reacender essa imaginação em você.
É hora de você começar a sonhar novamente. É hora de você começar a usar a sua imaginação novamente. E começar a ver além do natural. Vendo o sobrenatural. Vamos lá. Quantos concordam comigo esta